Olá, boa noite para você. Depois de 31 dias em greve, os bancários voltaram a atender o público esta manhã. O fim da greve foi decidido em assembleia na noite de ontem e atende a uma recomendação do Comando Nacional que aceitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Em muitas agências da capital, a retomada do atendimento gerou muitas filas. Na manhã de hoje, os cartazes que indicavam que os bancários estavam em greve já haviam sido retirados. E antes mesmo que as agências abrissem, já tinha muita fila. Nesta agência, na zona centro-sul de Manaus, houve desentendimento entre os clientes por causa da lei da prioridade. Esta mulher desistiu do atendimento. Desisti porque não tem como, tá uma confusão louca aí. Não tem, eu vou deixar para outro dia. Nesta outra agência, a fila foi formada ainda do lado de fora. E os clientes tiveram que se espremer contra o muro para evitar o sol. Depois de 31 dias sem atendimento ao público, a demanda em algumas agências no dia de hoje foi grande. O problema é o seguinte, é que tem muita gente que tem situações diferentes. Eles têm os cartões podem sacar na boca do caixa, por exemplo, pessoas que têm o salário mínimo, pode tirar direto, mas eles ficam na fila porque não tem informação, não tem uma pessoa do banco próprio, agora que apareceu um rapaz aí para dar a informação correta para alguns que têm cartão e tem outros que não têm. Mas nas agências fora da área central da cidade, algumas pessoas tiveram sorte. É o caso da dona Fátima. A agência está funcionando normal e, por sinal, o atendimento está sendo muito bom, bem rápido mesmo. O fim da greve dos bancários foi decidido ontem aqui em Manaus, durante uma assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Os bancários aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de um reajuste de 8% na database, mais R$ 3.500 de abono salarial, além da licença paternidade de 20 dias. Os trabalhadores ainda vão ter reajuste no Vale Refeição e no Vale Alimentação. E para 2017, o acerto é que os bancários recebam um reajuste de 1% acima da inflação. A recomendação do fim da greve, que paralisou 94 agências no Amazonas, foi do Comando Nacional. A partir da próxima semana, os pescadores do Amazonas já podem dar entrada no pedido do seguro defeso. Em todo o estado, cerca de 94 mil pescadores artesanais devem ser beneficiados. Há 16 anos, Odelana passa a maior parte do tempo no pequeno barco. A atividade pesqueira é a única fonte de renda da família. Eu tenho 16 anos de pesca, eu nunca dependi de outro trabalho, sim da pesca. Daqui pouco mais de um mês, assim como outros pescadores, ele será obrigado a paralisar as atividades para a preservação das espécies de peixes. Porque nós temos 4 meses parados, então é como se a gente trabalhasse empregado e dependesse daquele salário por mês. Porque sem esse seguro, quem vai padecer? Padece mulher, padece nós, padece filhos, porque a gente não tem de onde tirar. A proibição da pesca começa no dia 15 de novembro e segue até 15 de março. Durante esse período, é como se os pescadores ficassem desempregados. Por isso que a partir do próximo dia 15, o pescador artesanal já poderá dar entrada no seguro defeso no estado. Ano passado, o benefício passou a ser administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mas poderá ser solicitado gratuitamente nas entidades representativas da categoria. No Amazonas, a expectativa é que pouco mais de 94.500 pescadores artesanais façam o requerimento do seguro. O pagamento é de 4 parcelas no valor de um salário mínimo, que deve ser feito após a análise do pedido. Vamos começar a processar a partir do dia 20 de novembro. E a ideia é entregar esse processamento aí em 30 dias. Tem direito ao seguro pescadores profissionais cadastrados em uma colônia de pesca que tenham o Registro Geral de Pesca, RGP, há pelo menos um ano da concessão do benefício. Além de exercer a atividade de forma ininterrupta, entre outros requisitos. E também que ele não tenha exercido, então, nenhum outro vínculo distinto de pescador profissional artesanal. Em 2015, os pescadores tiveram o benefício suspenso por medida do governo federal e foram prejudicados durante o período.
A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, está percorrendo o Brasil para divulgar a Zona Franca de Manaus, especialmente para mostrar o trabalho desenvolvido no Plano Diretor Industrial e a proposta do projeto Zona Franca Verde. Um plano para nortear a atuação da SUFRAMA nos próximos 10 anos. Estratégias que aproximam a autarquia de uma gestão empresarial. Essa foi a ideia de Rebeca Garcia ao implementar o Plano Diretor Industrial da Zona Franca de Manaus, lançado no final do mês de agosto durante a reunião do CAIS. Desde lá, Rebeca tem apresentado o estudo para vários segmentos. Na última terça-feira, ela esteve em São Paulo a convite da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros. Um segmento de grande importância, um segmento que representa hoje 12% do PIB nacional, e acabou sendo uma grande oportunidade nós entrarmos na casa deles, de poder mostrar o que a SUFRAMA está fazendo hoje para a consolidação do polo industrial de Manaus, para a profissionalização, né, do serviço público nessa região, dando garantias, né, desse incentivo fiscal e administrando os incentivos fiscais com bastante competência. O que foi interessante foi colocar essa intenção da SUFRAMA, enquanto serviço público, de estar acompanhando a evolução da indústria. Rebeca explica que um dos pontos mais sensíveis do polo industrial e que ganhou um destaque no plano é a logística, com olhos na exportação. Então há um trabalho hoje por parte da SUFRAMA para o desenvolvimento da logística da nossa região, o que seria excelente como uma porta de saída do país para o Pacífico, via o Equador, né, que já é um estudo bastante avançado e que hoje a SUFRAMA entende ser o mais competitivo, né, em relação a todas as outras possibilidades de saída para o Pacífico, né, para a indústria seria muito interessante. O Plano Diretor Industrial da SUFRAMA possui 31 diretrizes dentro de 8 segmentos que precisam ser seguidos até o ano de 2025. E além de priorizar o desenvolvimento da logística aqui na região, o plano ainda contempla a afirmação do projeto Zona Franca Verde. O Zona Franca Verde são esses incentivos que estão sendo dados, que a partir do decreto que foi assinado em 2015 pelo governo federal, onde criam os mesmos incentivos para as áreas de livre comércio, né, desde que esses produtos que lá estão sendo produzidos sejam a base da matéria-prima regional, né, e aí vai ao encontro da bioindústria, né, da revolução bioindustrial que nós queremos ver na nossa região. A superintendente da SUFRAMA disse que sentiu a necessidade de construir um plano estratégico para a autarquia com a participação de especialistas, empresários e da sociedade civil, principalmente depois que o modelo foi prorrogado por mais 50 anos. Era importante, sim, que a SUFRAMA tivesse um plano diretor industrial que pensasse com foco, que pensasse com objetivo para os próximos anos. E a gente, sinceramente, pensa e construir o plano diretor industrial para que ele não seja um plano de governo, para que ele seja uma espécie de plano de Estado, né, que passe por governos, né, e aquilo se mantenha, para que dê continuidade, né, porque eu tenho certeza, assim, que os próximos superintendentes que vierem a me suceder, eles vão chegar aqui e vão ter um guia, né? Falar assim, olha, o que a SUFRAMA quer, o que o Polo Industrial de Manaus quer e o que eu preciso fazer para chegar ao que estão me demandando. Eleições 2016, o PDT, partido do deputado federal Issa Abraão, sexto colocado no primeiro turno, anunciou hoje que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos que seguem na disputa no segundo turno das eleições. Diante dos jornalistas, o deputado federal Issa Abraão, do PDT, justificou a decisão de não apoiar nem o prefeito Arthur Neto, candidato à reeleição, nem o adversário do tucano, Marcelo Ramos, no segundo turno. O PDT entende que não precisa fazer conchavo político para apoiar ninguém. O PDT não quer apoiar ninguém em troca de pagamento de dívida de primeiro turno. O PDT gostaria de ter uma candidatura que encantasse a cidade e que tivesse projeto. O parlamentar, que concorreu à Prefeitura de Manaus e ficou em sexto lugar na disputa, ainda comentou sobre as alianças que se formaram logo após o primeiro turno das eleições de 2016. Exatamente, eu já ganhei muita eleição e já perdi muita eleição. E todas as eleições que a gente disputa, a gente vai para ganhar.
Acontece que você pode perder também. Agora, o fato é que algumas candidaturas, no dia seguinte, já declararam o seu apoio no segundo turno. Isso, para mim, é hipocrisia política. Eu não tenho dúvida que no primeiro turno já estavam acertados para terem esse eventual apoio no segundo turno. O presidente estadual do PDT Amazonas também comentou sobre as duas candidaturas que ficaram para disputar a segunda fase das eleições. Por isso que eu pedi a Deus que abençoasse o futuro prefeito de Manaus. E o PDT vai estar lá na Câmara para se posicionar, organizar, discutir os problemas da cidade dentro do partido e no Parlamento Municipal. E agora à tarde, o PPL anunciou que no segundo turno das eleições deixa a aliança com o PSDB do candidato à reeleição Arthur Neto para apoiar o candidato do PR, Marcelo Ramos. Na noite de ontem, o deputado federal Silas Câmara, do PRB, também anunciou apoio a Marcelo Ramos. E nesta sexta-feira, a Executiva Municipal e Estadual da Rede Sustentabilidade confirmou o posicionamento já anunciado no início da semana pelo deputado estadual Luiz Castro, sétimo colocado no pleito, de que não irá apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno. Funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços para hospitais da capital voltaram a protestar na manhã de hoje para cobrar o pagamento de salários atrasados. O ato, que começou no início da manhã de hoje, mobilizou cerca de 80 funcionários terceirizados, a maioria contratada pelas empresas investigadas na Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal no mês passado para apurar desvios de recursos federais na saúde do Estado. Eles se concentraram em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado, na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. De acordo com a categoria, o atraso nos salários chega a 3 meses. Eles também alegam atraso no repasse de benefícios como vale transporte, alimentação, férias e o recolhimento do FGTS. O sindicato que representa os trabalhadores não descarta uma paralisação geral caso o governo do Amazonas não se posicione sobre o assunto. O ato desta manhã causou congestionamento no trânsito. Uma mulher morreu nesta quinta-feira no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, após suposto uso de anabolizantes para potencializar resultados de exercícios físicos. Lucilene Souza Lima, de 29 anos, teve um infarto fulminante. Chegou a ser socorrida, mas chegou já sem vida ao hospital. Em nota, o Conselho Regional de Educação Física se posicionou contra o uso de substâncias ilícitas e destaca que vem realizando ações de conscientização em academias da capital, a fim de esclarecer os riscos provocados pelo uso desses produtos. Fim de semana chegando, vamos agora conferir como vai ficar o tempo neste sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto, mínima de 27 e máxima de 34 graus. Mesma previsão para Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Urucará, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. E durante o fim de semana, muitas famílias se programam para visitar os balneários da capital. Mas o Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamentos com a falta de cuidados e denuncia a falta de segurança em balneários particulares como uma das causas no aumento do número de mortes por afogamento em Manaus. Pouco tempo de câmera ligada e este flagrante. Aparentemente, sob o efeito de bebida alcoólica, o banhista se arrisca fora da área de segurança na praia da Ponta Negra. Ele tem dificuldades para respirar quando volta do mergulho. Depois de um tempo, o homem permanece, onde os banhistas ficam concentrados. No local, a presença de crianças também é grande nos finais de semana e todo cuidado é pouco. No verão amazônico, muitas famílias aproveitam o tempo livre para se refrescar nos banhos naturais. Calorzão, né? A gente procura assim um lugar para a gente se refrescar, né? Para matar o tédio, né? O menino estuda, né?
Aí ele pede, pai, bora tomar um banho por aí. Aí a gente vai veio aqui na Ponta Negra. Mas o lazer pode acabar em tragédia com a falta de cuidados. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas, esse ano já foram registradas 2 mortes por afogamento na praia da Ponta Negra, na capital. Em um dos casos, a vítima permanecia no local após o horário permitido, que é até 5 horas da tarde. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma preocupação é com o consumo de bebida alcoólica e após o horário de expediente dos guarda-vidas no balneário. As pessoas passam a noite bebendo, o dia seguinte bebendo. 90% dos afogamentos nas águas são de pessoas que ingerem bebida alcoólica, né? De 2015 até o momento, foram registradas 58 mortes por afogamento, juntando todos os casos de localização ou remoção de corpos nas zonas urbana e rural de Manaus. 37 registros ano passado e de janeiro até agora são 21 casos. O sargento do Corpo de Bombeiros indica um aumento das mortes por afogamento em consequência da expansão de balneários particulares, que, segundo ele, em muitos casos não há segurança e o funcionamento é sem qualquer tipo de fiscalização pelo poder público. Infelizmente, nossos balneários, nossas praias aqui mais próximas, é onde acontece o maior incidente de afogamento, porque nem todos eles tem salva-vidas lá no local, que era para ter. No mês passado, o universitário Tiago de Souza Silva, de 19 anos, foi encontrado morto após chegar neste flutuante no Tarumã, na companhia de uma amiga. O caso dele foi apenas mais um que entrou para a estatística. Pelo menos 40 motocicletas foram apreendidas na madrugada de hoje durante uma operação do Detran para combater os rachas no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A ação foi uma resposta às inúmeras denúncias de moradores. Do total, 6 estavam com placas clonadas e 8 eram roubadas. Durante a ação, os agentes realizaram ainda 102 notificações. Os condutores flagrados foram multados em pouco mais de R$ 1.900. De acordo com o Detran, a pena para flagrantes de racha pode chegar a 3 anos de prisão. Neste fim de semana tem mais uma edição da Feira do Passo no Centro Histórico de Manaus. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tiago Gonçalves. A terceira edição da Feira do Passo espera receber de 3 a 4 mil pessoas no próximo domingo. O público-alvo são as famílias. Quem vai dar os detalhes é a Mônica Bolonha, curadora do evento. Então, Mônica, essa terceira edição da feira é temática? É temática. Por estarmos no mês das mulheres, Outubro Rosa, e por homenagear o mês das crianças. A gente vem com essa temática para fortalecer, para poder dar às crianças um espaço maior do que as outras edições. O espaço infantil vai estar bem movimentado. E o Outubro Rosa, então onde você pode vir, apreciar a paisagem, ver o artesanato que a gente está com os expositores criativos, a gente tem a gastronomia, shows, muita atração espontânea acontecendo. Tem o Pokémon Go Manaus, que vem com toda a família participar, danças. Você não vai esquecer essa edição do Passo. Agora, qual o horário da programação? A feira, ela é mensal, é sempre o segundo domingo do mês, começando às 16 horas e findando 21 horas. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. E agora o futebol. Vasco e Londrina fizeram esta tarde os últimos treinos antes da partida de amanhã, na Arena da Amazônia. Após liderar grande parte da Série B, o Vasco da Gama perdeu 2 partidas seguidas e amarga a segunda colocação do campeonato. Na tarde de hoje, o time carioca fez o treino de reconhecimento da Arena da Amazônia. E diga-se de passagem, boa parte dele fechado à imprensa. Tanto segredo tem explicação, é que o técnico Jorginho pretende surpreender o Londrina no estádio que os vascaínos chamam de casa. A novidade do Vasco
Vasco para o jogo deste sábado é a volta do atacante Nenê, que estava suspenso. O atacante treinou isolado do time e arriscou cobranças de falta. No outro lado da cidade, no estádio Carlos Amit, o Londrina afina os detalhes no treino coletivo. Detalhes que podem fazer a diferença no time que vem embalado com 5 jogos sem perder e 3 vitórias seguidas. O time paranaense, que hoje ocupa a 4ª colocação na Série B, também acredita na vitória diante do Vasco da Gama. No primeiro turno, o encontro entre os dois times, o Vasco levou a melhor e venceu a partida com o gol do zagueiro Rodrigo, que agora vai desfalcar o time. Outro atleta amazonense que se destacou nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi o mesatenista Guilherme Costa. Atualmente ele mora em Brasília, mas após a conquista da medalha de bronze, deve ir treinar em São Paulo. Esta semana, o atleta retornou à capital para reencontrar os parentes e também para compartilhar a conquista com estudantes da cidade. O sonho de trilhar no esporte começou de forma trágica e longe do desejado. Guilherme Costa conquistou o mundo do tênis de mesa depois de se recuperar de um grave acidente de trânsito em uma rodovia de Brasília. Na época, o jovem ficou em coma e passou 43 dias na UTI. Mas a recuperação foi rápida e logo vieram os bons resultados. 6 meses após o drama, Guilherme passou a se dedicar ao tênis de mesa. De cara, conquistou o Campeonato Brasileiro e o Pan-Americano, mas a conquista maior veio este ano na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Foi muito mágico viver essa Paralimpíada por ser no meu país, por ter torcida e por estar comemorando praticamente 10 anos de lesão. E ainda fui coroado com uma medalha. Hoje, Guilherme exibe com orgulho a conquista histórica. Após a medalha de bronze na Rio 2016, ele também se dedica a incentivar o esporte. De volta a Manaus esta semana para visitar a família, ele também compartilhou suas lições de vida com estudantes desta escola particular. Eu conto um pouco da minha história, para que ninguém tenha que ser atropelado por um carro a 105 km por hora para aprender as coisas que eu aprendi. A dar valor à família, a ter foco na vida, saber que a vida é feita de sacrifícios, não de sofrimento, e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor e, principalmente, respeitar a todos. Eu acho que esse é o resumo da vida do Guilherme e o último grande aprendizado, que a fórmula do sucesso é o trabalho, nada além disso. E é assim, compartilhando as conquistas e os desafios, que esse amazonense sonha em ir mais longe, trilhando e vencendo os desafios. Bacana, né? Que venham mais conquistas aí para o Guilherme. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá.